Entrar numa faculdade, não queria perder, assim, julgava antes que eu não queria perder meu tempo no cursinho. Então, e foi uma profissão que desde o início não era a minha primeira opção, a gastronomia, mas era algo com a qual eu me identificava. Poderia ser que talvez eu me identificasse muito mais, mas eu tive muito pensamento negativo que talvez isso fez eu pensar 2 vezes antes de entrar. Eu entrei mesmo assim, fiz o curso, porém eu não tive uma boa recepção das pessoas. Sempre quando eu falava, putz, vou fazer gastronomia, tal, não sei o que, tô mal animado, e aí as pessoas perguntavam, tá, mas você vai trabalhar com isso ou é só por hobby? E... Nossa, isso é E tem um ponto difícil. Que eu me toquei agora aqui, né? Você, quando entrou pra fazer gastronomia, a gente não tava nessa onda que a gente tem hoje de programas de culinária, né? Não. Tipo Masterchef Não, então, por exemplo. Foi pré-onda de... então, pra vocês terem noção, quando eu entrei na gastronomia, eu fiz no Senac, que em tese hoje ainda é a melhor faculdade de gastronomia de São Paulo. Antigamente só existia no Senac e na Embi Morumbi. Então eu não tinha muitas escolhas também para fazer, ou era uma ou era outra. Exato. E eu optei pelo Senac, era muito mais longe e tal, mas eu preferia porque era melhor e era até mais barato que a Embi na época. Mas hoje, cara, todas as faculdades estão aderindo ao curso porque é um curso que está em ascensão. O Brasil passou por um movimento gastronômico incrível. Hoje as pessoas se... Abre um restaurante por dia em qualquer bairro. Exato. De classe média alta. São reality shows que vão surgindo na TV de comida e por aí vai. Eu não quero muito fugir do tema, mas eu tava vendo Batalha dos Cupcakes. Aqui é gringo, né? Mas mesmo assim, de qualquer forma, se deram o trabalho de dublar 4 temporadas de A Batalha dos Cupcakes. Não, mas aí beleza, dublaram. Agora, quando tentam fazer no Brasil a Batalha dos Cupcakes, cara, o cupcake a gente comia, tipo, mano, era o da Panko lá, o bebezinho da Panko. Que... Aí chegou aqui, a gente tentou americanizar o negócio e no Brasil a gente não come cupcake, cara. Não, a famosa, também tem a, sim, você me lembrou, a afinada paleta mexicana. Exato. Mas isso é uma outra história. Não, vamos fazer um podcast esses dias aí, deixa eu só anotar aqui, comidas finadas. Tudo bem. Aí você vai conseguir ajudar a gente. Exato, mas é só concluindo, claro que a gente tem que fazer a crítica, tudo isso, porém o lado bom desses programas e dessa onda tá surgindo, tá fazendo também com que as pessoas passem mais tempo cozinhando em casa. Então, acho que esse movimento realmente tem um over disso, que eu acho errado, porém... Mas tem uma parte boa. Tem a parte boa que as pessoas estão se movimentando a querer cozinhar, experimentar cada vez coisas novas. Tem o rolê da saúde, né? Exato. Os programas da Bela Gil, o cacete, que, enfim, tem a questão elitista. A Rita Lobo. Tem a questão elitista de falar, onde eu vou comprar isso, as pessoas não têm esse acesso, mas isso é uma outra história também. Sim. Mas tem o rolê da saúde. Exato. Eu falei isso porque eu tava no Twitter hoje. Não, e pra você, quando você falou que ia fazer jornalismo? É que eu tive um problema. Bom, a gente já falou, no primeiro episódio falou o nome do meu irmão, então eu vou falar o nome dele real, mas... Que é Cláudio. Não, deixa com o Cláudio então. O Cláudio Tomazelli, ele é mais velho que eu 2 anos, e ele sempre quis fazer, pelo menos desde que eu me lembre, ele pode me corrigir depois, engenharia. E ele conseguiu entrar entrou... Eu ia falar com facilidade não, porque ele até fez cursinho. Ele acabou fazendo cursinho, né? Com o Zico. Mas, depois que ele entrou na faculdade, que é uma faculdade que é conhecida por as pessoas sofrerem, tirarem 5, etc., ele foi muito bem, foi estudar na França, cacete. Então, meu irmão sempre teve o status e teve a coisa de, o Cláudio fez engenharia e só tira 9, 9,5, tá na França, com bolsa. Aí, beleza. Aí chegava e falava assim, e aí, irmão do Cláudio? Você vai fazer o quê? Engenharia também, não sei o que lá? Aí eu falava... o Heitor Cirano tava bebendo. Depois dessa história... Bom, 50 anos. Desculpa, mãe. Mas ele falava assim, e aí, irmão do Cláudio? Inclusive, uma vez um professor nosso, que deu aula pra nós 3... O Cláudio. O Cláudio, chegou e falou assim, você é irmão do Cláudio, né? Então eu tava ansioso pra te conhecer e tal. Queria até saber o que você pretende fazer no vestibular e tal. Aí eu disse... jornalismo. Aí ele respirou fundo e falou, legal, senta ali, já que a aula vai começar.
Sabe? Foi o anticlímax do mundo. Ele pensou, pô, eu vou colocar mais esse Cláudio aqui na engenharia, mas não aconteceu. Não aconteceu. Então, E você foi pressionado involuntariamente pela escolha do seu irmão? Não, na real não, porque por sorte eu tenho consciência disso, os meus pais nunca falaram assim, ó, como o Cláudio fez engenharia, você vai ter que fazer alguma coisa parecida, ou com tanto estado de medicina, direito. Nada, a minha mãe sempre disse, vai fazer o que você quiser. Que talvez tenha sido, se ela tivesse me ajudado, coitado, minha culpa era minha mãe. Não, mas assim, eu sempre quis fazer jornalismo por outras razões. Nunca tinha me ocorrido outra coisa. Mas eu percebi, ainda mais depois disso, que não era uma coisa que ninguém ia chegar em mim e falar, porra, você é foda, hein? Fez jornalismo. E aí eu ia chegar lá e falar que eu perguntei isso do status já antes, porque eu tava no Twitter hoje e a Gabi postou uma coisa interessante. Ela falou assim, pô, eu tô no ônibus aqui, acho que, e entrou um médico com jaleco do Hospital 9 de Julho. Tipo, questionando a necessidade que o cara tem de, mano, entrar... Nem pode, de andar, mano, de entrar num ônibus em São Paulo com um jaleco que ele usa pra trabalhar e tratar pessoas enfermas. Que é totalmente a questão de status. Adianta muito ele lavar a mão com álcool em gel e tá com já jaleco. teve toda essa discussão, não sei se é proibido por lei, eu não me lembro nem mais. Mas por isso a Gabi foi fundamental nessa... Só um parênteses que eu xinguei seu irmão, só pra explicar o porquê que eu xinguei ele, né? Porque quem tá ouvindo eu e o Cláudio, eu ia falar o nome dele, a gente fez cursinho juntos, estudou junto do primeiro ao terceiro ano, e era foda fazer simulado com o seu irmão, porque não dava pra bater nele, né? Pô, fazer o simulado, vou corrigir lá 67 de 90 questões, né? Simulado FUVEST. Aí eu vou olhar seu irmão 75. Porra, velho. Aí o simulado que eu fiquei em primeiro, eu fiquei mó feliz, caramba, eu fiquei em primeiro. Que lugar que tá o... Chupa, Cláudio. Que lugar que tá o Cláudio? Não apareceu nem no top 10. Nossa, tá fudido. Ele não fez o simulado. Então, o único simulado que eu fiquei em primeiro, ele não fez. Não, mas isso aí também me leva a anotar na nossa listinha aqui outro tema, porque senão não vai caber nada. Que é a competitividade que as pessoas estimulam. Talvez a gente consiga dizer alguma coisa sobre isso aqui. Cara, em carreira até pra falar bastante coisa, né? Porque é inacreditável como ainda existia isso na escola, e eu sei que existem várias coisas, que é tipo, e você que é professor pode falar melhor, que é, porra, lista de quem ficou em primeiro pregada assim, e as pessoas ficavam esperando pra ver quem ficou em primeiro, segundo e terceiro. E a questão de também que eu acho bizarro, não sei se tem algum fundo pedagógico para isso, para explicar, que é o negócio de divisão de salas. Essa aqui é a sala A, porque todo mundo tirou 8 para cima, e essa aqui é a sala B, e enfim. A gente era segregado. Então, tem uma segregação total, isso aí acontece muito, cara. Mas uma coisa que eu vi, isso foi uma coisa que me deixou muito em choque, que foi logo quando eu comecei a estagiar, essa questão da competição. Uhum. Então, uma situação que aconteceu comigo acho que foi uma das situações mais tensas que eu já presenciei em mercado de trabalho. Eu trabalhava pra quem não sabe, né? E aí, fazendo uma história rapidinho. Quando eu fui trabalhar na Kraft Foods, né? Que agora é a Mondelez International, que é grupo alimentício, tá? Faz clube social, Traquinas, Lacta, enfim, Trident, né? Halls, uma porrada de produto gostoso aí que só te engorda. Eu entrei como estagiário e eu trabalhava com planejamento de demanda, né? O que é planejamento de demanda? É planejar o quanto vai ser vendido. E eu ajudava a equipe e a gente tinha lá 4 ou 5 analistas que eu fazia o suporte. E rolava uma competição absurda que não era direta, né? Mas era assim, você tinha um analista sênior na área, 2 analistas plenos e um júnior, se eu não me engano, era uma coisa nesse sentido. E assim, se saísse o analista sênior, que tava pra sair porque ele tava querendo promover e ir pra outra área, tipo, a galera meio que tretando pra mostrar quem era melhor, e eu percebi isso, né? Pra mim foi... E eu conversando com algumas pessoas, eu falei, isso acontece muito. E pra mim foi um bagulho que foi um choque. Porque eu tive uma criação de... Cara, você vai crescer porque você está se mostrando bom e você está fazendo o seu trabalho. Não estimulava a competitividade. Não precisa ter competitividade, né? Não nesse sentido. Então, mas ouvindo isso, eu pensei exatamente isso agora, sem querer, que talvez, não que eu concorde, mas a competitividade que estimularam na gente na escola foi exatamente o que a gente encontrou no mercado. Você sempre me contava de
competitividade na cozinha, né? O rigor dos chefes, as pessoas não querendo ser melhor Nossa, que eu já tomei de xingo na minha vida, rapaz. na cozinha. Nem foi eu. Pois é. Nossa. É por isso que ele não cozinha, por exemplo. Mas o pior é que, tipo, cara, é do mesmo jeito que vocês veem no Masterchef, que o Fogaça tá metendo pau nos candidatos, na cozinha verdadeira é 10 vezes pior. Assim. É 10 vezes pior. Isso aí é um ponto que a gente pode Porém, discutir. depois que acaba o expediente, vai todo mundo tomar uma breja. Todo mundo tomar cerveja, sabe? Que é o importante. Mas o Masterchef eu assisto pouco. Apesar de já ter acabado de encerrar meu ciclo na TV Bandeirantes. Mas eu assistia pouco porque, enfim, eu fazia o jornal de manhã, então eu tinha que dormir cedo. Mas também tem muita competitividade entre os participantes. Sim. E tinha na cozinha também. Exato. Porque quando você estava me contando isso, eu achei isso curioso que eu trabalhei numa rádio, a Rádio Jovem Pan, e depois na TV Bandeirantes. E, cara, uma coisa de jornalista é querer, tipo, como posso dizer, ser sutil. Querer prejudicar a pessoa, ia falar o verbo com F. Querer prejudicar a pessoa, que o cara vai lá, imprime uma lauda com texto escrito, aí alguém pega e fala assim, lê 2 linhas e fala, nossa, que texto mal escrito, eu não começaria assim. E aí já vem o outro e fala, não, realmente, ó, essa vírgula aqui, ó, nem precisava. É opcional, mas o cara fala, não, essa vírgula aqui não precisava. Então tem um negócio que é muito de... As pessoas têm um ego é inacreditável. E que talvez tenha a ver com a história de, enfim, tudo que criam em volta da carreira, mas não sei. Eu tenho uma história que aconteceu comigo, né? E é exatamente isso. Quando eu saltei, né, que eu entrei na Mondelez, estagiário, fui efetivado e fui pra PepsiCo. Quando eu entrei na PepsiCo, começou a ganhar 25 mil reais. Quase isso, é bem próximo de salário de analista na PepsiCo, né? Dentro da fábrica ainda. E eu fui pra PepsiCo como analista pleno, né? Então eu tinha dado mais um salto da minha carreira. Saí de estagiário para analista júnior para analista pleno. Quando eu entrei na fábrica, primeiro que eu entrei, porque uma coisa que funciona muito no mercado de trabalho é o tal do QI, né? Nossa, totalmente. Por que eu entrei, assim, o gerente da época, ele foi o cara que me contratou quando eu era estagiário. Então, o processo seletivo para estágio, eu participei do processo, ele gostou muito de mim, ele saiu da Mondelez e ele estava na PepsiCo. Precisava do analista, ele lembrou de mim e falou, pô, vou chamar o Zico para poder participar do processo seletivo. E eu participei, né? A coordenadora na época, era ela que ia escolher, falou, pô, o seu chefe, o Cláudio, né, que foi seu chefe na época, falou muito bem de você, gostei de você, vou contratar você. Então eu era um cara relativamente novo, não era formado ainda, que eu estava fazendo engenharia, cheguei lá com 24 anos, eu era um dos mais novos da equipe, e eu sofri uma puta de uma pressão e... Por que aconteceu? Tinha um cara que ele era analista júnior, né? Gente boa, brother meu, Cláudio, mas ele era analista júnior, e ele esperava que ele fosse assumir essa vaga, e fazia total sentido, se você parar pra pensar. Ele estava 1 ano e 2 meses na vaga, só que a PepsiCo tinha uma política que você só podia ser promovido depois de 1 ano e meio. E a empresa, ao invés de esperar 3 meses para poder promover o cara e contratar um júnior, sei lá, os caras perceberam. E aí, não tô julgando, a minha chefe Gabi na época que tomou a decisão, não sei qual foi a decisão, né? E por 3 meses ele não podia ser efetivado. E ele era um cara bom, fazia bagulho de direito, mano, o cara era super gente boa, me ensinou muito. Mas quando eu cheguei lá, e ele sabe disso, eu tô falando aqui porque eu já xinguei ele muitas vezes por isso, filha da puta, né? Você é a segunda pessoa que se ofende no... né? Você tá com muito ódio no peito. E assim, eu fui extremamente queimado. Então, assim, um negócio simples que acontecia. Pô, trampando a galera, vamos tomar um café? Tipo, todo mundo levantava tomar um café, tipo, tinha acabado de chegar, sabe? Ninguém chamava, não rolou uma interação. Então, por causa de uma competitividade que foi gerada pelos gestores que nem perceberam isso, né? E aí, cara, eu consegui quebrar um pouco dessa barreira. Depois a gente virou brother, se xinga até hoje, né? Mas rola uma certa competitividade absurda nas carreiras. Por isso que eu falei que a carreira, quando a gente deu a definição lá, era um caminho estreitos. Porque você tem que passar por umas coisas para chegar na carreira que... Ou para desistir dela, né? Ou, enfim, que são... que é complicado. Eu fico... Enfim, eu passei por algumas coisas difíceis ultimamente na minha própria carreira e ao mesmo tempo que eu admiro as pessoas que, por exemplo, hoje eu vejo TV de uma forma diferente. Ao mesmo tempo que eu admiro as pessoas que trabalham na TV, eu me pergunto até que ponto vale a pena o nível de pressão que tem, o nível de competição que tem, o nível de exigência que tem, como as pessoas são fissuradas, enfim, em números, ou como a publicidade influencia a gente. Então é muita coisa que, assim, aí eu vou deixar uma coisa para vocês comentarem, que é
como a carreira é diferente quando você dá o primeiro passo, ou quando você se inscreve no vestibular, como você via a sua carreira com 17 anos, sei lá, com 18 que seja, e como você vê hoje. Como você mudou a visão. Não precisa ser a mesma carreira, mas eu querendo dizer, de certa forma você perde a inocência nessa visão. Cara, isso é louco. Eu, Zico, né, eu mudei muito